guerra na Ucrânia, para a qual não há saída, é o tema central de mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Falamos ainda da luta interna pelo poder político em Portugal, num olhar bastante diferente daquele a que estamos habituados. Seja bem-vindo, eu sou a Paula Santos. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcast e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar. Ora viva, Miguel. Olá, Paula. Então, vamos começar pela guerra para a qual, sublinha, não há saída. E essa conclusão, que para si nem sequer é nova, reforça-se esta semana por causa da entrevista que Vladimir Putin deu ao ex-pivô da Fox News, Tucker Carlson. Comecemos por aí. Isto foi o furo jornalístico que esperava? É sempre um furo jornalístico, não é? Porque nós de Putin só temos as conferências de imprensa que ele faz para a imprensa russa, só temos as declarações do porta-voz dele e pouco mais, e portanto ter um jornalista ocidental a entrevistá-lo era um furo jornalístico, dissesse ele o que dissesse. Em relação àquilo que ele disse, não disse nada de novo, nada de muito original, tudo o que ele disse já tinha sido dito antes. Também não houve originalidade nenhuma nas reações do lado ocidental à entrevista de Putin, portanto por aí digamos que não há novidades. Aquilo que ele salienta é exatamente a falta de reação do lado ocidental às declarações de Putin, sobretudo quando ele diz pela quarta ou quinta vez que está pronto a abrir negociaçõde paz. Quando ele diz nomeadamente que logo, algumas semanas depois de ter começado a guerra, num encontro entre todas as partes na Turquia, estiveram à beira de chegar a um acordo de paz e que a certa altura a delegação ucraniana ausentou-se e quando voltou à mesa afinal já não quis assinar o acordo e portanto a posição de Putin de que está pronto para negociações de paz foi mais uma vez esquecida do lado ocidental. Não há ninguém que avance e que lhe diga, olha, já que está pronto para isso vamos começar, diga lá quais são as suas condições, que concessões é que está disposto a fazer, etc. Ou seja, é como se ele não tivesse falado. É como se a paz não interessasse nada ao lado ocidental. E de facto eu acho que não interessa. Mas acha que é uma questão mesmo de não dar valor a essa suposta proposta de Putin, ou há do lado do mundo ocidental razões para acreditar que não se pode confiar no presidente russo? Eu acho que, de um lado, há isso e há pessoas que sinceramente acreditam que não é possível confiar de maneira nenhuma no presidente russo. Mas também acho que há muita gente para quem a continuação da guerra é um excelente negócio, não tem outra visão, ou interessada ou desinteressada, mas não tem outra visão geoestratégica que não a continuação da guerra. Estão convencidos que, apesar de Putin ter dito que não tem ambições territoriais sobre nenhum outro país, que isso seria completamente absurdo, nas palavras dele, estão convencidos que seguirá a Ucrânia, que se a Rússia não for travada na Ucrânia, que virá por aí fora, até já ouvi quem dissesse que poderia vir até Lisboa, quer dizer, teses que são completamente absurdas. Agora, eu acho que a guerra convém sobre muitos aspectos, não apenas sobre o aspecto económico, de fornecimento de energia, de venda de armas, etc. Convém a muitas chancelarias ocidentais e há uma espécie de adormecimento geral da imprensa e da opinião pública em relação à continuação desta guerra, porque, no fundo, se nós pensarmos bem, todas as guerras têm um objetivo militar e um objetivo político. Agora, quando nós ouvimos os dirigentes ocidentais dizer que não veem uma saída militar nem um fim à vista para esta guerra, nós temos o direito de nos interrogarmos, então, se não há uma saída militar, porque é que não há uma saída política? Porque é que não se ensaia uma saída política e se põe fim ao martírio dos ucranianos e se põe fim à catástrofe económica que esta guerra representa para toda a Europa e para todos os outros povos que sofrem consequência dela? A verdade é que há um ex-líder mundial que pode voltar ao poder e que diz que resolvia rapidamente o assunto com Putin. Mas Donald Trump diz mais do que isso. Chega a ameaçar não defender países da NATO que falhem os compromissos financeiros, encorajando até uma intervenção que Putin possa vir a fazer. Como é que se lida com este cenário, Miguel?
Eu acho que isso é mais uma razão para que haja bom senso e se iniciem negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia antes que Trump chegue ao poder. Porque se Trump chegar ao poder e cumprir as suas promessas, e nós sabemos que ele é suficientemente louco e irresponsável para as cumprir, nesse caso nós estamos perante um cenário completamente diferente, que é os Estados Unidos deixarem de apoiar militarmente a Ucrânia e a Rússia obter uma vitória esmagadora na Ucrânia, o que não é, obviamente, uma solução boa de forma alguma, porque assim como eu defendo que deve haver uma paz na Ucrânia, também defendo que não deve haver uma vitória militar da Rússia na Ucrânia. Isso é um ponto para mim completamente claro. E a vitória de Trump é uma ameaça pendente sobre a Ucrânia. E por conseguinte, eu acho que é preciso sair desta situação de impasse militar ou de derrota lenta e progressiva da Ucrânia para avançar para uma solução que salvaguarde o essencial em relação à Ucrânia, que é a saída das forças russas da Ucrânia e simultaneamente dê à Rússia uma garantia de que a NATO não vai continuar a expandir-se para o leste como tem feito desde 1991. A verdade é que a Ucrânia começa a ficar um pouco encurralada, a avaliar por aquilo que sabemos, com a falta até de recursos para enfrentar o exército russo, a falta de apoios, e grande parte deles começam a escassear a partir dos Estados Unidos, onde Joe Biden tem feito questão de dizer um bocadinho aquilo que o Miguel acabou de dizer, que é os tempos que aí vêm podem ser mais complicados, mas Biden ainda terá alguma influência para conseguir manter o apoio à Ucrânia e de alguma maneira evitar que essa derrota seja cada vez mais evidente? Paulo, eu estou convencido que contra todas as expectativas presentes, ele vai conseguir o pacote de 90 mil milhões de dólares de euros de apoio à Ucrânia militar. Vai conseguir isso. Mas vai ser a última ajuda à Ucrânia e não vai ser decisiva, não vai chegar, vai servir para que a Ucrânia se aguente ainda mais um ano em guerra. Agora não é uma solução definitiva, porque quer Biden consiga o milagre de ganhar as eleições a Trump, quer Trump as ganhe, este será o último pacote de ajuda militar à Ucrânia, porque a própria opinião pública americana já se pergunta e vai-se perguntar crescentemente para que é que estamos a gastar tanto dinheiro com a Ucrânia quando não há uma solução militar, um desfecho militar para aquilo. E, portanto, se bem que eu acho que ele vai conseguir para fazer passar o pacote com maior ou menores dificuldades e à custa dos imigrantes que tentam, sul-americanos que tentam entrar nos Estados Unidos, porque essa é a moeda de troca, isso não vai ser decisivo. Vai apenas prolongar a guerra durante mais um ano, prolongar a destruição da Ucrânia, haver mais mortes ucranianos, etc. Mas não vai ser um turning point, digamos assim. E depois vamos ver o que se segue, não é? O Miguel acredita que Biden está mais longe de conseguir esse tal milagre de ganhar a Trump? Qual é a sua expectativa? Eu acho que sim, eu tenho feito impressão ver as últimas intervenções de Trump, porque já não é uma questão apenas de física, que claramente ele está diminuído fisicamente. Está a falar de Biden. De Biden, sim. Ele está diminuído mentalmente, ele tem dificuldade em raciocinar. O raciocínio dele é lento, vê-se que ele tem problemas em exprimir as ideias, que agora levantou-se um problema houve um procurador que arquivou um caso contra ele, e uma das razões porque arquivou o caso foi dizendo que a memória dele já estava muito fraca. E ele próprio justificar que a sua memória estava boa, veio com uma argumentação que não fazia nenhuma espécie de sentido. Quer dizer, ele disse: a minha memória está má. Não, está ótima, veja o que é que eu fiz desde que cheguei a presidente. Quer dizer, aquilo não tem sentido nenhum. Eu acho que é penoso assistir à disputa eleitoral americana, não só pela idade de ambos os candidatos, mas porque envelheceu endoidecendo, que é o caso de Trump, e o outro envelheceu claramente com um Alzheimer que vai progredindo. Tudo isto, naturalmente, que se passa nos Estados Unidos tem implicações sérias, ou virá a ter implicações sérias em todo o mundo, e o impacto ainda está por medir dentro e fora de portas, mas por cá os temas internacionais continuam longe do debate político. É um facto. Deixa-me só dizer uma coisa. Essa é uma das razões que eu quis escrever sobre a Ucrânia, porque nós estamos absolutamente e apenas concentrados no nosso umbigo. As eleições é evidente que são importantes, aquilo que se tem passado aqui na Madeira é importante. Agora, é inacreditável como é que com uma guerra na Europa, com outra próxima como é a de Israel,
e nos afetam diretamente a nossa economia, e nós vemos os candidatos quando falam disso, dizem, temos problemas com a guerra, não sei quantos, mas de facto, nem nos programas eleitorais, nem nas avaliações económicas para o futuro, nem nos debates, a questão da guerra entra diretamente, como se fosse uma coisa que não nos atinge. Ou seja, não se mede o impacto que pode ter a vários níveis, até nos programas eleitorais dos diversos partidos, não é? Não se mede nada, e ele tem impacto a todos os níveis na nossa economia, e se as coisas se agravarem vai ser muito pior, mas nós fazemos de conta que vivemos numa ilha, estamos a leste disso tudo, e eu acho que é uma das coisas que contribui para uma grande pobreza da avaliação, eu não direi tanto do debate político, mas da avaliação das questões políticas entre nós, é o desinteresse com que olhamos para o mundo. Vamos ver se até ao final desta pré-campanha e depois, durante a campanha, esse desinteresse pode de alguma maneira ser ultrapassado. Por aqui, as televisões é que têm feito a pré-campanha, é lá que se faz o debate. Já sei que tem visto os debates nas TVs. Têm sido esclarecedores para si? De um certo ponto de vista sim, de outro ponto de vista não. Agora, não estava à espera de mais, nem estava à espera de menos. São esclarecedores na medida em que, como eu escrevo no Expresso, permite-me ver o caráter e a personalidade das pessoas, dos debatentes, dos candidatos, numa situação que é de tensão, que exige reação rápida, exige pensamento rápido e exige também que rapidamente se demonstre o grau de preparação em cada assunto e se consiga expor quase telegraficamente, mas isso também é importante, as ideias básicas sobre cada assunto. E desse ponto de vista eu acho que é esclarecedor, porque nós votamos em programas, votamos em projetos, votamos em ideias, mas também votamos nos executores dessas ideias. Nesta altura, com base nos debates que tem visto, eu sei que tem visto muitos, detecta alguma... Todos? Pronto, fica esclarecido. Detecta alguma tendência pela positiva ou pela negativa? Ou seja, se tivesse que eleger os que têm melhor ou pior desempenho, eu não vou entrar em votações. Eu não vou entrar em votações. Não peço votação, não lhe peço que dê notas. Estava-lhe a perguntar se tem alguma tendência, já percebeu o que é mais esclarecedor ou o que é que deixa um pouco mais a desejar nos debates, não quer arriscar? Não, a única coisa que eu posso dizer é que tudo somado, nós vamos precisar de 3 orçamentos de Estado para satisfazer as promessas de todos os candidatos. Eu acho que perderam todos a cabeça. Acho que Marcelo Rebelo de Sousa, eu pelo menos vou responsabilizá-lo pessoalmente pela situação que vai sair do 11 de março, não apenas pela ingovernabilidade e instabilidade que daí sairá, mas pela demagogia à solta que ele libertou quando resolveu dissolver a Assembleia da República, sabendo que o populismo se ia soltar por todos os lados, e soltou-se por todos os lados. O populismo não apenas dos candidatos, dos partidos, toda a gente prometendo todas as coisas, mas também todas as forças sociais, todos socioprofissionais, sobretudo ligados ao Estado, à função pública, numa onda de reivindicações de tudo e mais alguma coisa, é que nenhum partido se atreve a dizer que não. Nenhum partido se atreve. Nós tivemos, por exemplo, nos últimos 2 anos, os professores a exigir a reposição integral das promoções que não foram feitas, da contagem do tempo de serviço, e tivemos um governo que foi resistindo, dizendo que não tinha dinheiro e estava a fazer as contas. E, aliás, deixe-me só fazer um parênteses, Paula. Há quanto tempo é que a unidade de apoio orçamental é que está a fazer as contas para saber quanto é que custará repor o tempo dos professores? Já está há alguns meses, mas na altura ele já tinha dito que ia demorar. Sim, já está há algum tempo. Há mais de 8 meses, é inacreditável. E está há tanto tempo que já todos os partidos desistiram e disseram que sim senhora vão pagar, sem saber quanto é que custa. Bem, esta semana por acaso houve 2 partidos que disseram que iam esperar pelas contas, a Iniciativa Liberal e também o PAN, salvo erro. Bom, talvez. Que iam basear a sua decisão naquilo que for a decisão, enfim, o relatório da unidade. Okay. Mas sim, já há algum tempo que se espera esse relatório, sim. Não, é extraordinário. E agora, quer dizer, já todos avançaram também praticamente para satisfazer todas as outras reivindicações. E isto aqui vale tudo, quer dizer, começa com
o LIVRE, que quer dar um cheque a cada português que nasça, desde logo, uma poupança-reforma desde logo. Quer dizer, mal se nasceu, já se está a ser apoiado pelo Estado, subsidiado pelo Estado. Nasce-se logo subsídio dependente. E depois não para em mais nada. O AD, por exemplo, tem no seu programa uma coisa chamada o Estatuto do Idoso. Eu não faço ideia o que é que seja o Estatuto do Idoso, quem é que o pediu, em que é que consiste, mas já me cheira mais uma comissão para o Estatuto do Idoso, que vai ser mais uma despesa pública permanente e para fazer não sei bem o quê. Mas pronto, isto para dizer que de facto esta foi uma oportunidade de ouro para se soltarem todas as demagogias, todos os populismos, e é isso essencialmente que eu tenho tirado desta pré-campanha, como a Paula lhe chama. A verdade é que, além de critérios concretos para avaliar o desempenho dos líderes políticos, o Miguel tem uma outra forma, original, devo confessar, de avaliação. Quer explicar-nos qual é? Bom, a forma é olhar para cada candidato e pensar: eu convidaria este tipo para jantar em minha casa? E se a resposta for não, se eu não o convido para jantar em minha casa, eu também não o convido para governar o meu país. Pronto, é tão simples quanto isso. Ou seja, quem lhe merece ou não merece confiança terá, enfim, no fundo, o seu voto e terá a oportunidade de angariar mais apoios, é isso? Trata-se de um método para excluir à cabeça aqueles que eu não queria ter em minha casa para jantar. Se eu não os quero ter em minha casa para jantar, eu também não os quero ter à frente do governo do meu país. Ou porque não confio neles, ou porque acho que não tenho mais boas maneiras à mesa, que é o caso de André Ventura, por exemplo, ou porque acho que tem uma conversa que é demagógica, que é chata, que é aborrecida, que é não sei o quê. Pronto, eu faço isto no meu texto com alguma ironia, não é? Mas é um método que eu aplico desde há muito tempo, desde sempre, que é: eu teria pachorra para almoçar com este tipo, para aturar este tipo. A Paula, como já deve ter acontecido assim a todos os jornalistas, e aconteceu-me a mim ao longo dos anos, volta e meia há políticos que querem almoçar connosco, querem jantar connosco. Eu devo dizer que é uma coisa de que eu tenho absoluto terror. Às vezes a gente não pode fugir, até porque eles têm sempre um argumento que é: não, sei lá, mas eu quero informá-lo, você precisa estar informado, não é? Você não pode fugir. E de facto às vezes a gente não pode fugir, mas na maioria das vezes aquilo é um frete insuportável, porque não se trata de receber informação, mas sim de receber propaganda ou de tentar ser influenciado, e são muito poucas as pessoas que eu conheci nesses almoços, nesses jantares, que fosse verdadeiramente interessante conversar com eles. Olha, abro uma exceção, por exemplo, de António Guterres, que era uma pessoa com quem eu almoçava antes de ele ser primeiro-ministro, depois de ser primeiro-ministro também, mas menos vezes. Mas nós tínhamos um almoço uma vez por mês. E era verdadeiramente interessante porque eu estive a assistir à preparação de alguém para ser primeiro-ministro. Ele de facto estava-se a preparar para isso e fazia-o conscientemente, conscienciosamente. Agora, é completamente diferente depois de ter que ir ouvir ministros ou secretários de Estado ou deputados a tentar vender-nos a sua banha da cobra, digamos assim, porque eu compreendo que é o ofício deles, é a missão deles, tentar influenciar jornalistas, tentar fazer passar a sua mensagem de outra forma que não seja publicamente, mas privadamente. Agora, que é constrangedor, que é, digamos, uma situação desconfortável, essa palavra não há dúvida de que é. E portanto, pronto, eu faço sempre, agora que já não sou jornalista, que sou apenas comentador, que é muito mais, uma posição muito mais fácil, eu faço por maioria de razão este exercício, que é: quem é que eu convidaria para jantar em minha casa? E não era necessariamente para discutir política, era para ter uma conversa agradável, para ter uma refeição agradável, para juntar com amigos meus, com a minha família, e aqueles a quem eu imediatamente digo: não, eu não quero este tipo a jantar em minha casa, esses eu também não os quero à frente do governo do meu país. E é neste ponto do menu que chegamos ao improviso. O juiz de instrução criminal libertou os 3 detidos pela PJ na mega operação na Madeira, alegando que não encontrou indícios de crime. O presidente da Câmara de Funchal e 2 empresários estiveram detidos 21 dias, saem agora em liberdade com a medida de coação menos gravosa. Volta a estar em causa, Miguel, a investigação e o próprio Ministério Público. Sim, é óbvio. Bom, eu começo por dizer que eu não conheço o processo, não conheço os indícios que o Ministério Público nos quais se baseou para acusar, prender previamente aqueles 3 senhores.
após apresentar ao juiz, e em função dos quais pediu ao juiz a medida mais gravosa de coação. Também não, e obviamente os indícios pelos quais o juiz resolveu, pelo contrário, aplicar-lhes a medida menos gravosa, dizendo que não via quaisquer indícios da prática de qualquer crime. Portanto, não conhecendo o processo, apenas aquilo que vem na imprensa, o que eu retenho é uma lição que é uma lição não apenas para o Ministério Público, mas também para a própria imprensa. A imprensa, os jornalistas e o Ministério Público. O Ministério Público eu até acho que é menos grave, porque está a fazer o seu ofício bem ou mal, neste caso parece que mal. Agora, a imprensa e os jornalistas têm que perceber de uma vez por todas que em qualquer processo crime existe a acusação e existe a defesa. E não podem saltar imediatamente para cima das teses da acusação, que estão superadas em violação do segredo de justiça ou são facultadas, e partir do princípio que aquela acusação são factos consumados e é verdade absoluta. Tem que esperar, pelo menos, para ouvir o outro lado, para saber o que é que a defesa tem a dizer. Ou ainda esperar para saber o que é que o juiz de instrução vai decidir sobre aqueles indícios. Porque se nós estamos nesta situação em que parece que é um jogo de futebol, há uns magistrados que acham uma coisa e de repente há outro que acha outra, e toda a gente que antes dizia ei, que horror, aquilo na Madeira é uma coisa horrorosa, não sei quantos, de repente passa para o lado contrário e diz que grande barraca, afinal o Ministério Público não tinha nada. Afinal gastou-se dezenas de milhares de euros numa operação policial que mais parecia uma operação militar e não havia nada. Eu acho que há uma grande responsabilidade da imprensa nisto, porque ainda não aprendeu, ao fim de tantos anos, que a primeira versão, que é a versão do Ministério Público, não é necessariamente a versão final, de certeza, e não é necessariamente a versão verdadeira. E eu espero que essa lição fique. Agora, se isto fosse nos Estados Unidos, isto tinha consequências, porque nos Estados Unidos os procuradores são eleitos, respondem perante os seus eleitores pelos resultados, inclusive pelos resultados financeiros da investigação, quanto dinheiro é que gastaram na investigação e quais foram os resultados dessa investigação. E, face a este caso concreto, as procuradoras estariam em muito maus lençóis e a Procuradora-Geral da República, obviamente, já se teria demitido. Permita-me só fazer aqui alguma defesa, se assim entender, da imprensa. Passa. Não creio que os jornalistas basicamente deram conta dos acontecimentos, questionaram a classe política, aliás isto teve consequências políticas e não foi da responsabilidade dos jornalistas, e questionaram naturalmente os magistrados que quiseram dar a sua opinião sobre o processo. Acha que esse não é o trabalho que devia ter sido feito? Olá, quando os jornalistas, por exemplo, avançam imediatamente face às primeiras notícias, fulano, Beltrano e Ciclano foram demitidos, acusação de corrupção na Madeira, e a primeira pergunta que fazem ao Miguel Albuquerque é: não se vai demitir? Os jornalistas já estão a assumir que os factos são verdadeiros e que ele tem a obrigação de se demitir. Se a pergunta fosse o que é que tem a comentar sobre estas acusações, era diferente. Acha que as acusações são verdadeiras? Qualquer coisa do género, mas não se vai demitir. Ou seja, assumem desde o princípio que tudo aquilo é verdade. E que ele só pode demitir. As suspeitas tinham uma carga grande, daí assumir-se que podiam ter consequências, como aliás acabaram por ter, não é? Embora tenham ficado em banho-maria. As suspeitas têm sempre uma carga grande, quer dizer, isto é que é grave, é que a partir do momento em que alguém é detido e é constituído, arguido, na opinião pública ele é desde logo culpado. Isso é que é grave. E outra coisa que é muito grave, eu assisti aos 4 debates ontem que aconteceram, aos 2 debates, já não lembro se foram 2, acho que foram 4, que aconteceram já depois de saber da decisão dos juízes de instrução a soltar os 3 arguidos. Todos os políticos se cortaram, é a expressão, todos se acobardaram perante as consequências disso. Sobretudo Pedro Nuno Santos, foi impressionante, quando lhe perguntaram que lição é que ele tirava sobre isto em termos de justiça, ele começou a falar, o PS tem muitas medidas contra a corrupção. Não era disso que se estava a falar, não era isso que lhe foi perguntado. Os políticos têm medo de mexer nisto, têm medo de mexer no Ministério Público. Agora, se não o fazem por si próprios, têm medo de ser acusados de intervir, façam-no em nome da defesa dos outros cidadãos que não são políticos e que também têm expostos a isto. Também podem estar 21 dias presos sem serem interrogados. Também podem ser detidos sem nenhuma razão, em nome da defesa desses cidadãos.
que aquela frase, a política, o que é da política, a justiça, o que é da justiça, não tem razão de ser. Não, a justiça é um caso político. A política é que tem que definir a política de justiça, como tem que definir a política de saúde, a política de educação e tudo isso. Aí é que está o problema. Porque amanhã você é denunciada por um vizinho sem razão nenhuma de ser, está presa, e nos seus colegas no Expresso, a partir do momento em que você é presa sob uma denúncia, ele diz: ei, meu Deus, onde da Paula se foi meter, que sarilho, não sei quantos. E você é imediatamente suspeita, não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida, porque é esse o clima que se gerou e para o qual a imprensa tem contribuído enormemente, porque não faz escrutínio. E como o Ministério Público funciona em roda livre, porque não é escrutinado por ninguém, só o único órgão que lhe faz escrutínio é o Conselho Superior do Ministério Público, onde eles estão em maioria, os próprios pares estão em maioria, isto funciona em roda livre. E esse problema tem que ser atacado de vez, quer dizer, tem que haver consequências, não é? Tem que haver consequências, porque senão nós estamos indefesos. Isto não é um Estado de Direito, isto é um Estado de procuradores do Ministério Público. Isso não é admissível. A justiça e a política, fora e dentro das TVs, e ainda a geopolítica internacional. Concluímos aqui mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. A Ana Salomé Rita é a responsável pela sonorização desta Volta ao Mundo pela Atualidade, que regressa com outros temas na próxima semana. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar.